Good morning, tudo bom com você, meu único aluno que ficou em casa, né? Então, para a aula de hoje, primeiramente começo pedindo desculpa porque eu não gravei os vídeos para você antes, porque eu tava tendo que gravar muitos outros vídeos, e acabou que não deu tempo, certo? E a internet aqui também é maravilhosa, então não deu certo. Aí veja, mas eu tenho certeza que eu mandei lá no grupo mensagem pra você explicando que você deveria estudar, deveria fazer essas atividades aqui, deveria ler esse texto de consumismo e publicidade, ler esse texto, certo? Responder esta atividade do 1º ao 8º. Aí depois veio este assunto com esta atividade, tá bom? Então, vamos recapitular. Esse texto aqui fala sobre consumismo e publicidade. Então, ele vai falar como que as pessoas estão consumindo muito, qual é o poder da publicidade, que ela incentiva a consumir mais e tal, certo? Você vai ler o texto e vai responder esta atividade. Na próxima aula, a gente vai corrigir essa, tá certo? Tô dando essa colher de chá. Pode responder em português, pra ficar mais rápido, tá bom? Esta daqui, você vai ler o texto e responder. Próxima aula, a gente vai corrigir, tá certo? Na próxima aula que eu gravar o próximo vídeo, a gente corrige. Aí, aqui a gente teve o assunto de gramática, que foi o Present Perfect. Vou revisar aqui com você bem rapidinho. Veja, pra gente fazer o Present Perfect, a gente precisa de sujeito, verbo auxiliar, que é o to have, a gente precisa do verbo principal no particípio passado e o complemento da frase, que é o resto da frase, tá certo? O Present Perfect, ele serve pra quê? Pra descrever uma ação que já foi praticada em um tempo indeterminado, um tempo do passado que a gente não fala especificamente. Por exemplo, I have gone with him, eu fui com ele. Eu fui com ele quando? Ninguém diz quando foi, só diz que foi. Também serve para indicar uma ação praticada no passado que continua até o presente, ou seja, que ainda está sendo praticada. Por exemplo, we have lived in London since 2010. Nós moramos em Londres desde 2010, então desde 2010 até hoje, certo? É uma ação que foi praticada no passado, mas que continua sendo praticada no presente. Serve também para expressar uma ação que se repete muito no presente, costumando ser enfatizada pelo uso dos advérbios. Por exemplo, she has studied a lot lately. Ela tem estudado muito ultimamente, então ela tem estudado, é uma ação que se repete, é uma ação do passado que se repete no presente, certo? E por último, serve para relatar uma ação que acabou de acontecer, fazendo-se necessário o uso do advérbio just. Então, vejam, aqui é quando uma coisa acabou de acontecer. Por exemplo, meu celular acabou de cair. Então, ele caiu, eu vou dizer como? My cell phone fell. Fell é cair. Eu não posso dizer o meu celular cair, porque fica errado. Eu tenho que dizer o meu celular caiu no passado, mesmo que a ação tenha acontecido agora. Entendeu? Mas aí, para dizer que a ação aconteceu agora, a gente usa o just. Por exemplo, Marco has just started his homework. O Marcos acabou, que just significa acabou, de começar a sua tarefa de casa, tá bom? Então, o assunto é esse. Isto aqui é para que serve o Present Perfect, o presente perfeito. E aqui é como que se monta. A gente precisa de 4 elementos. A gente precisa do sujeito, do verbo auxiliar to have, precisa do verbo principal no particípio e precisa do complemento, tá bom? Vamos ver agora aqui, ó, a gente tem uma lista dos verbos.
os verbos regulares e as conjugações, os verbos irregulares, tá certo? Aqui a gente tem mais verbos irregulares, ó. Outra lista bem grande aqui de verbos irregulares, ó. Bem extensa a lista, tá certo? Dos verbos irregulares. Partindo para a atividade, caso você não tenha entendido como que fazer a atividade é assim, ó. Fill in the gaps with have and has. Você vai completar com have ou has. Você iria completar com have ou has, tá certo? Como que eu sei a diferença? O have, ele é usado, quer dizer, vamos partir para o has. O has, ele é usado para she, he e it, tá bom? Ele é usado só para esses três aqui. O have é usado para o resto, tá bom? Por exemplo, letra A. Aí tem um espaço. Decided to visit the Queen Park. Então, eu decidi visitar o Queen Park, que é o Parque da Rainha, tá bom? Aqui você vai preencher com have ou has. Aqui a gente vai usar have ou has. O I não é nem she, nem he, nem it. Se aqui não é nem she, nem he, nem it, o que é que a gente vai usar? Have. I have. Tá bom? Então, você vai fazer isso nessa questão número 9. Na questão número 10, você iria, além de colocar o have, você também iria colocar o verbo, olha aqui, ó, o verbo aqui entre parênteses. Vai colocar o verbo no modo, meu Deus, como é? No particípio passado, tá certo? Então, vejam, você ia colocar aqui I o quê? Have. Aí coloco have, como eu coloquei. Aí qual é o verbo que a gente tem? O verbo to be. Aí você poderia vir aqui, ó. Você pode vir aqui na tabelinha, procurar o verbo to be. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Verbo to be. Qual é o particípio passado dele? Been. Aí você vem aqui e depois do have coloca o been. Tá certo? E assim você vai seguindo todos os outros. Coloca o have ou has, um dos dois. E depois coloca o verbo no particípio passado. Porque daí ó, a frase fica completa. Fica com o sujeito, com o verbo to have, com o verbo principal no particípio e o complemento. Certo? Fica completinha a frase. E aqui, no 11... você ia desembaralhar a frase. A frase está aqui toda embaralhada. Você ia colocar na ordem. Por exemplo, na letra A, tá dizendo assim, ó, a gente sabe que a frase começa pelo sujeito. Qual é o sujeito aqui? O sujeito é I. Tem um I bem aqui, ó. Depois do sujeito vem o verbo to have. Só que o I já tá aqui com o verbo have, ó. Aí você coloca aqui, I've. Já escreveu. Depois vem o verbo principal no particípio passado. Qual é o verbo principal? Found, que é achou, achei, né? Aí você escreve aqui o found. Depois do found, vem o resto da frase. Agora, como que eu organizo o resto da frase? Veja, aqui a gente tem luggage, que são malas, bagagem, tá certo? E aqui tem plane, que é voo. Então, como é que fica a frase? Eu encontrei... Encontrei o quê? Se aqui tá falando bagagem, então eu encontrei minha bagagem. Tem o minha aqui? Tem aqui, ó, my. Aí você escreve o my. Luggage, bagagem. Aonde? On the, no voo. On the plane. No avião, tá certo? E assim você vai fazer com as outras, beleza? Então, depois eu gravo um vídeo pra a gente corrigindo essas outras. Porque agora você pode pausar o vídeo se você não fez a atividade, tá certo? Você pode pausar o vídeo, ir fazer a atividade e depois voltar. Porque agora a gente vai só corrigir, tá bom? Então, a gente vai corrigir a 9 e a 10. Vamos lá.
9, 10 e 11. Então, vamos lá. Na letra A, a gente já fez. A letra B. She. Se é she, a gente usa o has. She has. Deixa eu botar mais perto. She has. Tá bom? They. They a gente usa have. Mike. Mike é quem? Mike é ele. He. He a gente usa has. The beautiful brunette. O que significa isso aqui? The beautiful brunette. Significa a linda morena. A linda morena é homem ou mulher? É uma mulher. E mulher, she. E she usa o has. Tá certo? Então, veja, tem que prestar atenção nos sujeitos da frase para você poder saber se vai usar o have ou se vai usar o has, tá certo? Às vezes, não é sempre que o sujeito vai vir assim, ó, I, she, they, não. Às vezes vai vir só o nome da pessoa, às vezes vai vir a descrição da pessoa. Então, você tem que entender quem é o sujeito, tá bom? Vai cair assim na prova, tá? 10º. No 10º, a gente já fez a letra A, vamos para a letra B, tá bom? Na letra B, tá dizendo assim, ó, she. Então, se é she, a gente usa o has. Qual é o verbo que tá aqui? Travel. Aí você pode dizer assim, mas professora, eu não achei esse verbo travel, que é viajar, lá naquela tabela da outra página. Mas por que não achou? Porque lá naquela tabela só tem os verbos irregulares. Lembra que nos verbos regulares a gente coloca a terminação ED no final? Lembra que isso aí já vem de outros anos que você já estudou? Então, é só você escrever aqui, ó, travel, e colocar o ED no final, tá bom? Letra C. They. Se é they, a gente usa o have. Aí tem o verbo choose. Qual é o particípio do verbo choose? Chosen. They have chosen. Letra D. Joana e Miranda. Joana e Miranda é quem? Ah, professora, Joana e Miranda são mulheres. Então, se é mulher, é she. Não. Joana e Miranda são elas. Elas em inglês é they. Igual na letra C, ó. They. Se é they, a gente usa o have. Tá bom? Aí, qual é o verbo? Decide. Professora, não achei o verbo lá na lista. Por que não achou? Porque este verbo ele é o quê? Não lembra? Este verbo, ele é regular. Tá certo? Se ele é regular, a gente vai acrescentar o que no final? ED no final, certo? Mas e o verbo não já termina com a letra E? Eu vou acrescentar outra letra E aqui? Não, a gente vai acrescentar então só a letra D no final, tá certo? This problem. Este problema é o sujeito. Este problema é homem ou mulher? Nenhum dos dois, é uma coisa. Se é uma coisa, a gente usa o quê? It. E it, para it, a gente usa o has. Então, this problem has. Qual é o verbo que a gente tem aqui? Be. Qual é o particípio passado do verbo be? Been. Tá certo? Eu não sei se dá pra você ver aí na câmera, porque eu escrevi de lápis. Porque, como você pode ver, o meu livro também não tem a resposta. Eu tenho que fazer atividade também, tá? Então, quando eu passo atividade pra você, que vocês olham assim e dizem, nossa, professora, a atividade é do tamanho do mundo, não vou conseguir fazer, vai sim, tem que conseguir fazer. Porque se eu vou conseguir fazer em casa, você vai conseguir também, tá? No 11, a gente já fez a letra A. Letra B. Lembra? A gente começa pelo sujeito. Qual é o sujeito? She. She. Agora a gente vem com o verbo. O verbo has ou have. Mas se é she, a gente usa o has. She has. Agora o verbo no particípio passado. Aqui, ó. Gone. She has gone. Pra onde? To New York. Certo? Letra C. Essa aqui eu vou fazer junto com você. Letra C. Quem é o sujeito?
They. Então, ó. They. Cadê o verbo to have? Se é they, a gente usa have ou has? A gente usa have. They have. Have o quê? Agora a gente tem que procurar o verbo no particípio passado. Cadê o verbo? Aqui, ó. They have talked. Eles conversaram. Conversaram sobre o quê? Sobre, ó, about, que é sobre. About. O quê? Aí aqui a gente tem duas palavrinhas. Meeting, que é reunião, e our, que é nossa. Então, como é que fica a ordem? Nossa. Our meeting. Certo? Letra D. De novo, a gente começa pelo sujeito. We. Próximo. Have. Cadê o verbo principal? Lived. Vivemos. Nós vivemos. Aonde? Nesta. Como é que é nesta em inglês? In this. Nesta. Opa. Aqui fica city. Nesta cidade. Aí sobrou o quê? Uma palavrinha. Eita, professora, sobrou essa palavrinha aqui. Never. Onde é que eu vou colocar essa palavra? Never significa o quê? Nunca. E como é que tá a frase aqui? Nós vivemos nessa cidade. Eita, eu tenho que encaixar o nunca. Então, veja. We have never. Aí aqui você coloca, ó, never lived in the city. Tá vendo? Que o meu não tem resposta, eu tenho que fazer junto com você. E todo mundo erra na hora que vai fazer, tá? Na hora que vai fazer a atividade, todo mundo erra. O importante é a gente perceber o erro e apagar e fazer certinho. Pronto, agora sim a frase está completa. Aí, veja. Você vai fazer agora o 12. O 12 é aqui, ó. Follow the example to make questions using the present perfect. Agora você vai perguntar. Você vai fazer questions, tá certo? Aí vem o exemplo. A frase vem embaralhada. Aqui a frase vem só com o sujeito, o verbo e o local. Aí você que vai organizar, por exemplo. Lembra que para fazer pergunta, a gente troca a posição, por exemplo. Se aqui a gente usa primeiro o sujeito e depois o verbo to have, para perguntar a gente vai inverter. A gente vai usar primeiro o verbo to have e depois o sujeito, tá certo? Aí aqui tá o exemplo. Have they, ou seja, verbo, sujeito. Have they gone, ó, particípio do verbo ir. To Honolulu. Eita, que lugarzinho esquisito. Deve ser no Havaí. Então, eles já foram pra Honolulu. Esta é a pergunta, tá bom? Vamos fazer a letra A aqui, ó. Bem simples. They é o sujeito. Pra they, a gente usa o quê? Have ou has? Have. Então, have they. Por quê? Pra fazer uma pergunta, a gente inverte, a gente troca, tá bom? Have they. Miss, cadê o verbo principal? É miss. O verbo principal é miss, que significa perder, tá bom? Então, como é que a gente coloca no particípio passado? Esse daqui é um verbo, ele é um verbo regular, que só precisa do ed no final. Missed
Aí agora a gente acrescenta o complemento, ó. The train e coloca uma interrogação, porque é uma pergunta. Entendeu? Você vai colocar, você vai inverter a ordem aqui do sujeito e do verbo to have. Vai colocar o verbo no particípio passado e o complemento. Tá certo? E você vai fazer isso nas outras alternativas. Tá bom? Agora, 13. Write the sentence below in the negative form of the present perfect. Então, ali você perguntou, aqui você vai negar. Tá bom? Por exemplo, My father has been a good painter. Meu pai tem sido um bom pintor. Como é que você vai negar? Você vai colocar assim, ó, My father, mesma coisa. Has, aí agora é que vem a mágica. Has not. Tá bom? Agora que vem a mágica. O not aqui no meio. Aí coloca o resto. Has not been a good painter. Então, veja, o not sempre vai vir depois do has. Tá bom? Aqui também, ó. You have waited for me. You have not. Tá certo? Igual tá aqui, ó. Olha aqui a forma negativa. A forma negativa. You have. Aqui tá o not, ó. Porque aqui tá escrito haven't. Que é o have. Mais o not, haven't, que tá aqui embaixo, tá certo? E aqui, ó, desculpa. Aqui é a forma interrogativa, ó. Lembra? Forma interrogativa que é só trocar de lugar. Então, tá tudo aqui pra você responder a 12 e a 13, tá certo? Responde a 12, a 13, a 14, a 15 e a 16. E terminou, tá bom? Aqui, ó, translate to English. Aqui tá em português, você vai traduzir para o inglês. Aqui, choose the incorrect sentence. Você vai marcar um X na frase que tá errada. E aqui, 16. Now correct the incorrect sentence from the last question. Então, por exemplo, digamos que você marcou letra E. Letra E foi a letra certa. Então, você vai pegar todas essas outras e vai reescrevê-las aqui da forma correta. Compreendido? Certinho? Pronto. Faz em casa, manda foto pra mim, porque senão não tem como eu saber se você tá fazendo atividade ou não. Tá bom? Manda foto. Se tiver dúvida,